Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terceiro Anel. A nossa temporada foi um fracasso esportivo? Foi sim senhor, mas há que avaliar e dar nota aos jogadores e aos intervenientes deste Benfica. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, já o disse várias vezes e continuo a considerar que esta época foi um autêntico fracasso desportivo. No primeiro jogo oficial da época conseguimos levantar assim o único troféu da época, a Supertaça, vencendo assim o nosso principal rival, o Futebol Clube do Porto, mas a partir daí disputámos 5 competições: a Liga, Taça Portugal, Taça da Liga, Liga dos Campeões e Liga Europa, e nem sequer chegámos a mais nenhuma final. E como tal, este vídeo não é para analisar a época no global, mas é sim para analisar os jogadores que fazem parte do plantel principal, segundo o site do Sport Lisboa e Benfica, e darei assim nota a cada um deles com uma breve descrição de porque é que dou essa nota. No final direi quem é o MVP e também darei nota a Roger Schmidt e também a Rui Costa. Ora, vamos começar então pela baliza do Sport Lisboa e Benfica. Temos então Trubin, que vai ter assim um 7, guarda-redes ucraniano contratado esta época, na minha opinião, fez uma excelente primeira volta e até deu bastantes pontos ao Benfica. No entanto, acabou por claudicar no final da temporada e assim a sua nota não pode ser superior. Seguidamente temos então Samuel Soares, que fez poucos jogos e como tal não posso dar mais do que um 5, pois ao fim e ao cabo nem é uma nota positiva nem uma nota negativa, digamos que é uma nota a meio, também teve poucos minutos. Ora, Vlaco Dimos, Leo Kokubi e ainda André Gomes não vou pontuar, pois ao fim e ao cabo só Vlaco Dimos é que disputou minutos e não foram assim suficientes para dar pontuação. E já agora adianto, todos aqueles jogadores que fizeram parte do plantel do Benfica, como Meite e outros tantos, no início da pré-época, mas que acabaram por não ter minutos, não vou assim avaliar neste vídeo, porque senão o vídeo irá ficar muito longo, sem necessidade nenhuma. Movemos então para a linha da defesa e vamos começar então com Alexander Ba. Vou dar então nota 6 a Ba, não pela sua capacidade técnica ou pelo aquilo que aporta em campo, mas por ser praticamente um defesa de cristal e não podemos contar com ele a maior parte da época devido sempre a lesões ou problemas físicos não estar a 100%. Logo a sua fiabilidade é pouca e acho que o Benfica precisa claramente de ter um substituto. Não só um substituto no banco, mas um substituto à altura. Vamos então falar dos defesas esquerdos e aqui o grande problema do Benfica. E vamos começar então por Bernat. Também não posso dar grande nota, dou-lhe então um 4, pois ao fim e ao cabo, veio lesionado, acabou por se lesionar mais gravemente e pouco ou nada aportou. Dentro de campo ainda deu assim um ou dois destellos de boa qualidade, mas a sua incapacidade de poder fazer jogos pelo Benfica não lhe posso dar uma melhor nota do que um 4. Vamos então para Carreiras. Dou-lhe apenas um 5, jogador que vinha rotulado com grande futuro promissor, no entanto não conseguiu agarrar o lugar. Embora no final da época já tenha feito algumas partidas a titular, não posso considerar que tenha agarrado o lugar. Foi mais nos jogos já a feijões e nos jogos realmente importantes não foi o mesmo que contou assim com a titularidade. Iremos ver na próxima época como é que vai desempenhar. Vamos agora então para o caso bico de David Jurasek. Com 12 partidas pelo Benfica, a sua nota é um 3. Não só porque não foi um jogador constante, como foi um jogador com imensas falhas e não posso dar uma nota positiva. Foi, na minha opinião, a maior desilusão deste Benfica 2023-2024. E movemos então agora para Ristic. Com nota 4 e apenas 2 partidas, uma vez mais, foi um jogador que nos iludiu imenso. Não só porque não se conseguiu adaptar à mecânica de treinos de Roger Schmidt, como na minha opinião foi sua culpa que o mesmo não faça parte deste plantel, acabando por ser vendido nos últimos dias de mercado, do mercado estival. E assim vamos então para os defesas centrais, onde começamos então pelo nosso capitão Nicolás Otamendi, uma época de 6. Na minha opinião, o defesa argentino esteve muito aquém daquilo que era esperado. Embora como capitão tivéssemos ouvido várias vezes a sua voz, dentro de campo e fora do mesmo, principalmente no final da época, explicando porque é que o mesmo não compareceu mais vezes junto da comunicação social, e isso é importante para que percebamos como é que funciona a estrutura do Benfica, dentro de campo voltou a apresentar várias falhas e a mostrar que já não é o Otamendi da época anterior ou de outrora. Como tal, acho que provavelmente poderá perder assim a sua qualidade de titular e o Benfica terá que pensar seriamente em ter um relevo à altura. Vamos então agora para o seu parceiro de defesa, António Silva, e não posso dar mais que um 7. Uma época muito aquém daquela que também foi a época anterior. António Silva não brilhou como brilhou na época anterior, acabou mesmo por ver o seu valor de mercado de crescer, mas não só. As suas exibições dentro de campo, em algumas partidas importantes, deixaram muito a desejar. Acho que foi uma época de reflexão e crescimento pessoal para António Silva e só esperemos que o mesmo possa continuar no Benfica. Embora, como já o tenha dito várias vezes, acho isso muito difícil. Vamos ver então a grande esperança da formação e estamos a falar então de Tomás Araújo, à qual dou uma nota igualmente 7, embora com muitos menos minutos do que António Silva, na minha opinião apresentou menos erros do que fez o titular português.
e como tal, acho que é um jovem em progressão e na ausência de António Silva, se o mesmo for vendido, poderá assumir assim o rol de titular, quer ao lado de Otamendi, quer ao lado do outro defesa central que me falta analisar. E estamos a falar então de Morato. Morato vou dar um 6. Não pelo aquilo que desempenhou a defesa central, pois ao fim e ao cabo não o posso avaliar, pois jogou poucas vezes no setor central, acabando por jogar mais vezes à esquerda, onde na minha opinião falta-lhe profundidade e faz-lhe também alguma contundência a defender na linha, o que é normal, pois o jogador toda a carreira fez a posição de defesa central e não de lateral, e como tal esta invenção de Roger Schmidt não funcionou. Vamos agora então para a linha do meio campo e vamos começar então pelo mal amado Tino. Com um 7,5 até agora é a nota mais alta do plantel até este momento. Na minha opinião, o jogador português não teve grande impacto no início da época e o Benfica, embora tivesse conseguido bons resultados com a ausência de Tino, também é um facto que se notou muito a sua ausência em partidas bastante importantes, principalmente na Liga dos Campeões, onde o mesmo tinha brilhado o ano passado. Tem que lhe dar de crédito que melhorou muito o seu passe em profundidade, no entanto voltou a assumir certo rol que não lhe beneficia. Na tentativa de fazer passes arriscados, acabou por comprometer a equipa. Mas é assim, é ainda um jogador em crescimento e embora já não seja um jovem pela idade que apresenta, acho que ainda tem margem de progressão e, na minha opinião, devia continuar no plantel do Sport Lisboa e Benfica. Vamos ver então outro dos seus companheiros de setor, estou a falar então de Coxu. E vou-lhe dar uma nota de 6,5. 6,5 porque acabou por brilhar no final da temporada e no início da mesma até fez alguns jogos em boas condições, como foi o caso do jogo com o Guimarães ou uma que outra partida contra o Futebol Clube do Porto. No entanto, a sua entrevista à meio da época acabou por minar o seu estatuto de titular e também a sua pouca capacidade de sacrifício em prol da equipa, na minha opinião, não o beneficiou. Para o ano acho que pode jogar num sistema de 3 médios ou então jogar no tridente da frente, onde o mesmo pode brilhar no lugar de Rafa, uma vez que sabemos que o jogador português não vai continuar. E vamos então agora falar do grande joker do plantel, estamos a falar então de Fredrik Arsnes, com uma nota de 8, uma vez mais voltou a mostrar que é um jogador polivalente. O jogador norueguês também abdicou da seleção este ano, mostrando-se assim mais disponível para o Benfica, acabou por ser dos melhores laterais direitos da liga, se não o melhor, e dos melhores laterais esquerdos da mesma, mostrando assim a sua polivalência. Na minha opinião, brilha mais no meio campo e este ano teve poucas oportunidades de poder mostrar assim o seu valor. Só espero que para o próximo ano não cometam assim o mesmo erro. Chiquinho, com uma nota final de 4,5, na minha opinião, voltou a mostrar mais uma época que não era um jogador para continuar ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, e como tal, a opção da direção de despachá-lo definitivamente foi a melhor solução, quer para o jogador, quer para o clube. Vamos falar então do outro mal amado do plantel. Estamos a falar então de João Mário. Com uma nota final de 5,5, acho que João Mário foi dos jogadores que mais caiu de performance. O ano passado foi dos jogadores que mais brilhou e, salvo erro, até o considerei o jogador mais regulado da época. Mas este ano, João Mário, na minha opinião, ficou muito aquém das expectativas. Embora não tenha feito assim nenhum mau jogo de se recordar, houve muitos jogos onde a sua pouca capacidade de contundência, a sua pouca garra evidenciada em campo, acabou por minar o espírito da equipa. Na minha opinião, pode ser um jogador que está assim de saída do plantel encarnado. Por outro lado, vamos falar então de um dos jogadores da formação que este ano irrompeu assim no 11 em algumas partidas de Roger Schmidt. Estou a falar de Tiago Gouveia, com uma nota de 5,5. Acho que este é o típico jogador que quer mostrar muito em pouco tempo e às vezes isso não o beneficiou. Acho que tem que ter mais clarividência, acho que tem que ter mais paciência e acho que pode ser um jogador que se pode afirmar ao longo da próxima época. Mas para tal é preciso ter paciência e perceber que não tem um estatuto titular e ainda está muito longe desse mesmo estatuto. Por outro lado temos então o outro grande produto da formação, João Neves, que com um 9 é claramente o jogador com melhor pontuação até agora nesta análise de plantel. Ao fim e ao cabo, o jogador português acabou por ser o MVP do Benfica na maior parte das partidas no início da época, mostrando assim a sua grande capacidade de progressão, uma vez que todos apontávamos que talvez fosse o suplente de Coxu. Acabou por se evidenciar, sendo titular indiscutível no plantel de Roger Schmidt, relegando assim Tino para o banco. No final da temporada, acabou mesmo por ser Coxu a ocupar esse espaço, sendo que João Neves nunca perdeu o estatuto de titular. É claramente ainda um diamante em bruto e um jogador com grande capacidade de progressão. E, na minha opinião, é a principal pérola deste plantel e, como tal, o Benfica deve cuidar. Já o disse várias vezes aqui no meu canal, João Neves irá permanecer pelo menos mais um ano ao serviço do Benfica. Só esperemos que no próximo ano o mesmo possa explodir e mostrar assim todo o seu valor. E agora vamos então passar para a próxima fase, para a próxima linha, a linha de médios ofensivos ou avançados do plantel do Benfica. E vamos começar então por Di Maria. Com um 8,5, a grande contratação desta época, ou seja, o jogador mais laureado e com maior cachê, digamos, internacional que o Benfica tinha, com 36 anos de idade, mostrou que a idade não é nada, é apenas um número no BI. Foi dos jogadores mais disruptivos do Benfica, foi
foi o jogador mais vezes procurado em campo para tentar assim dar a volta a resultados que eram assim adversos e como tal o Benfica beneficiou muito de ter Di Maria em campo. O grande problema foi apostar no astro argentino jogo sim e os 90 minutos. Não sei até que ponto é que o jogador tem culpa nisso, mas na minha opinião, dentro das 4 linhas, foi dos jogadores que mais se destacou, com muitas assistências e muitos golos ao longo de todas as competições em que disputou. Nunca virando a cara à luta, quis disputar a maior parte dos minutos com a águia ao peito e, como tal, até agora é das notas mais altas e dos jogadores que mais sobressaiu no plantel. Vamos falar então do outro mágico deste setor. Estamos a falar então de David Neres, que com o 7 tem que lhe dar assim uma nota inferior à do ano passado. Embora tenha sido um jogador importante em algumas fases da temporada, uma vez mais muito propenso a lesões e muitas vezes alheio de partidas importantes, acabou por diminuir o seu rendimento na reta final do campeonato. Embora tenha partidas importantes onde fez assim grandes desempenhos, saindo do banco como um bom revulsivo, acho que David Neres tem que assumir um rol de titular, mas para isso é preciso não se lesionar e ser mais consistente durante os 90 minutos. Ora, vamos falar então do outro extremo que tínhamos no plantel. O Rolheiser, que não posso dar mais que um 5, contratado no mercado de inverno e sendo grande aposta de Rui Costa, era um jogador que vinha com caixa internacional na América do Sul. Era um jogador capaz de pegar destaca, que vinha de fazer uma boa época e, como tal, todos esperávamos muito dele. No entanto, os poucos minutos dados por Roger Schmidt evidenciou que o jogador argentino veio com pouco ritmo e que levou muito tempo a adaptar-se. Vamos ter que esperar pela próxima época para ver o real valor deste jogador. Por outro lado, para este ano, tal e qual como outros jogadores, devido aos poucos minutos não posso assim dar qualquer pontuação, pois ao fim e ao cabo o jogador teve muito pouco tempo para mostrar-se. O que nos leva agora então à secção dos avançados, talvez a secção mais problemática deste Benfica 2023-2024. E vamos começar então pela grande contratação Arthur Cabral, que leva assim uma nota de 6,5, com 43 jogos disputados e apenas 11 golos marcados, ficou muito aquém daquele goleador que todos esperávamos. O elevado custo que o mesmo teve e toda aquela fama que trazia do campeonato suíço e do campeonato italiano acabou por se desvanecer e se sair do Benfica este ano vai ficar mais conhecido pelas situações extradesportivas. Estamos a falar do caso do Pireite, como é lógico, e este, na minha opinião, é um avançado que o Benfica vai tentar pôr no mercado e tentar ressarçar-se assim de algum dinheiro gasto para poder investir num goleador a sério. O goleador a sério que claramente Cabral não o provou ser, mas os outros companheiros de setor também não o foram. E temos então agora Tenkstedt, que com uma nota de 4 não lhe posso dar mais, ao fim e ao cabo, com 31 jogos efetuados e apenas 4 golos, é um facto, teve 3 golos bastante importantes e que eu não me canso de os ressalvar, o golo da partida contra o Sporting que deu a vitória, o golo na Pedreira que deu a vitória e o golo contra o Estrela da Amadora que também deu a vitória, mas não foi suficiente. Tenkstedt foi demasiado perdulário e mostrou uma vez mais, na minha opinião, que não é o avançado para jogar de águia ao peito. Acho que o Benfica tem que encontrar uma solução definitiva, pois devido à idade deste jogador, não é um velho, mas também não é um jovem, acho que não tem mais margem de progressão e já mostrou ao longo de época e meia que não é avançado para o Benfica. Petar Musa, nota final de 5,5, com 25 jogos e 6 golos marcados, começou a época da pior forma com aquela expulsão no Bessa, mas sinceramente eu acho, já o tinha dito a temporada passada, que embora fosse um avançado para ter no banco, acho que dificilmente poderia ter a condição de titular. E acho que todos os avançados do Benfica, a não ser que venham da formação, devem ser contratados ou devem permanecer no plantel se tiverem estofo suficiente para serem titulares. E tal e qual como disse a Tenkstedt, desta vez o Benfica fez bem em despachar o jogador, ou seja, em vendê-lo a título definitivo. Só espero que faça o mesmo com o avançado dinamarquês. Por outro lado temos então Marcos Leonardo, que lhe vou dar uma nota de 7,5, pois ao fim e ao cabo, com 21 jogos e 7 golos, acabou por ser o melhor avançado do Benfica em termos de minutos jogados e golos convertidos. Também é um facto que beneficiou de entrar muitas vezes com o jogo já a decorrer, onde as defesas já estavam mais cansados e quando jogou titular acabou mesmo por não brilhar. Acho que é um jogador a observar e dos 3 avançados titulares do Benfica, ou potenciais titulares do Benfica esta temporada, porque esse também foi um problema, nunca houve um avançado titular assumido, acho que é o único que tem condições para continuar assim no plantel, sendo que os outros 2 devem ser vendidos. O Benfica vai procurar então uma solução para poder lutar com Marcos Leonardo pela posição de avançado titular do Benfica na próxima temporada. E o que nos leva agora então ao último jogador do plantel a avaliar, e na minha opinião o MVP, o jogador que mais destacou ao longo da temporada. E estou a falar, como é evidente, de Rafa Silva, que com o 9 partilha assim a mesma nota de João Neves, estando assim à mesma altura do jovem jogador português. No entanto, com 52 jogos, 22 gols e 15 assistências em todas as competições, acho que foi claramente o jogador mais disruptivo e mais preponderante deste Benfica.
É um facto que abandona assim a disciplina encarnada, mas isso não impede que Rafa Silva tenha feito aquilo que, na minha opinião, foi a sua melhor época de águia ao peito e, como tal, vai deixar muitas saudades. Se estivermos a olhar bem para o plantel, Rafa Silva, Di Maria, Trubin e João Neves, na minha opinião, foram os grandes pilares da efetividade do Benfica esta temporada. Pois ao fim e ao cabo o Benfica não teve assim um jogo magnífico, mas foi muito eficaz, principalmente na primeira volta, e muito graças ao desempenho destes jogadores. O que nos leva agora então à nota final para quem? Para o nosso treinador Roger Schmidt. E com uma nota de 5 é assim que termina Roger Schmidt a segunda temporada de Águia ao Peito. Todos nós já sabemos que Rui Costa vai manter o treinador e só espero que o mesmo volte aos registros da época anterior. Agora perguntam vocês, mereceu realmente este 5? Ao fim e ao cabo ganhou uma super taça, teve bons desempenhos na primeira volta contra os nossos principais rivais e o Benfica acabou mesmo por passar algumas eliminatórias na Liga Europa. Se foi da melhor forma? Não. Se o Benfica jogou constantemente bem? Também não. Nem constantemente, nem consistentemente. Acabei por juntar as duas palavras ali atrás. Mas enfim, isto também foi um pouco o fruto da confusão que Roger Schmidt nos proporcionou ao longo da época. Más substituições fora de horas, apostar sempre no mesmo 11, jogadores fora de posição, uma autêntica confusão. No entanto, o Benfica acabou por terminar em segundo lugar, teve assim um bom ranking de vitórias e golos marcados durante grande parte da época, e embora este Sporting excelso com um grande Gyökeres tenha sagrado campeão nacional, é um facto que o Benfica até bem perto do final do campeonato esteve ali a disputar o mesmo. Não é suficiente? Não, não é. Quero um Roger Schmidt mais acutilante, um Roger Schmidt mais engenhoso e um Roger Schmidt que aposte mais no plantel para a próxima temporada. Mas também é preciso que para isso tenha recursos, tenha laterais em condições para que Arce não tenha que ser um joker da equipa e possa jogar na sua posição natural. E por falar em recursos, a última nota vai assim para o binómio Rui Costa-Rui Pedro Brás, com uma nota de 3. A direção do Benfica, na minha opinião, não esteve bem e as suas contratações não fragaram. Começando por Jurasek, terminando em Cabral, falando também na ausência de laterais ou naqueles que contrataram ou não contrataram, como foi o caso de Bernat, ou na ausência de um lateral direito. Acho que o planeamento, principalmente do verão do Benfica, foi muito deficiente e acabou por não ser corrigido no mercado de inverno. Acho que ter chegado um lateral direito substituto e um lateral esquerdo titular e não uma promessa para a próxima temporada. Pois ao fim e ao cabo, quando os jogadores chegaram no final de janeiro, ainda estava em jogo todos os títulos. Ou seja, estava a Liga Europa em jogo, a Taça de Portugal em jogo e a Liga em jogo. É um facto que a Taça da Liga já tinha ardido, mas o Benfica era candidato à vitória final nessas três competições. E graças ao planeamento eficiente destes dois senhores, o Benfica, e também de Roger Schmidt, como é lógico, e os jogadores também tiveram alguma culpa, o Benfica acabou por terminar a temporada sem mais nenhum título. É assim, estas são as minhas pontuações, como é lógico, tu podes não concordar, espero que deixes aqui em baixo nos comentários quais seriam as notas que tu darias aos jogadores mais problemáticos ou mais questionáveis deste Sport Lisboa Benfica e para ti, quem foi o MVP desta temporada. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado, se for o caso dá o like, comenta, partilha, subscreve, já sabes para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal, fiquem bem e até o próximo vídeo, viva o Benfica!